Vamos continuar com nossa aula de matemática. Hoje nós vamos para um pouco mais de prática. Vamos praticar um pouco mais sobre adição e no final eu deixarei a atividade para vocês, tá bem? Sobre adição. Vamos analisar hoje a página. Vamos começar aqui na página 34. Nós vamos até a página 37, 38, tá? Vai ficar a atividade para vocês. Peguem o livro de vocês. Abram na página 34 e vamos analisar. Diz o seguinte. Deixa eu tirar essa barra aqui, porque vai ficar melhor para enxergar. Então, vamos lá. Veja o gráfico feito pelo funcionário de uma loja de roupas para apresentar o número de camisas vendidas na sexta-feira e no sábado. Tá aqui, ó. Ele fez uma tabela, mostrou o número de camisas que ele vendeu na sexta e o número de camisas que ele vendeu no sábado. Aqui é o dia da semana e aqui é a quantidade de camisas. Para saber o total de camisas vendidas nesses 2 dias, podemos adicionar 44 com 53, porque olha aqui, na sexta-feira foi vendido 44 camisas, no sábado foram vendidas 53 camisas. Então, como é que nós vamos saber a quantidade de camisas que ele vendeu? Vamos juntar 44 com 53. Observe como calcular o resultado dessa adição usando o algoritmo usual da adição. É o que nós chamamos de armar, tá? Olha aqui como é que ele fez, ó. As unidades, 4 e o 3, e as dezenas, o 4 e o 5. E aí ele somou 4 mais 3, 7. 4 unidades mais 3 unidades é igual a 7 unidades. 4 mais 5, 9. 4 dezenas mais 5 dezenas é igual a 9 dezenas. Essa adição, cada número desse, cada linha dessa que fica no caderno de vocês, ela tem um nome. Essas que a gente junta, o 44 mais o 53, se chamam parcelas. E o resultado, o valor total da nossa adição se chama soma ou total. Então, o número que a gente coloca acima da linha se chama parcela e abaixo da linha se chama soma ou total. Portanto, foram vendidas 97 camisas nesses 2 dias, porque é o resultado da nossa adição, 44 mais 53. Em uma adição, os números que estão sendo adicionados chamam-se parcelas. O resultado da adição chama-se soma ou total. Agora, calcule o resultado de 32 mais 57. Vamos praticar? Vamos calcular, ver quanto que dá? Vamos lá. 32 mais, deixa eu só ver isso aqui, 57. Quanto que será que dá 52 mais 37? Vamos ter que somar para descobrir, né? Então, 2 mais 7 é igual a 9. E 3 mais 5 é igual a 8. Então, deu quanto? 89. 32 mais 57 é igual a 89. Página seguinte, página 35. A dona da cantina de uma escola faz diariamente o registro do número de latas de alumínio e de garrafas PET recolhidas na coleta seletiva. Para determinar o total de material reciclável recolhido em um dia, podemos calcular o resultado da adição. Olha só quantas latinhas ela consegue recolher por dia. De garrafas PET, esse é o número, quer dizer, esse é o produto, o material que ela usa, o material reciclável, e esse é o número, tá? Garrafas PET, 457. E latas de alumínio, 286. Então, vamos somar. Aqui ele traz um outro modo, que é o ábaco, tá? O ábaco vai nos ensinar como que nós vamos somar. Olhem só, esse é o quadro valor lugar, nós já fizemos a aula sobre isso, já tivemos uma aula sobre isso, aqui são as unidades, dezenas e centenas simples. Cada bolinha dessa representa um número. Então, se eu tenho unidades aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tá aqui o número 6, 6 bolinhas, 6 unidades. Esse é o número 286.
Aqui, cada um vale 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas, cada bolinha vale 10, então eu tenho 80, é a casa das dezenas simples. E aqui, cada uma vale 100, que são das centenas. Uma, duas, 200, duas centenas. Então, eu tenho 286 representado no ábaco. Aqui eu tenho 457, então se eu contar, eu acharei 7 argolas ou bolinhas aqui. Eu acharei aqui 5 nas dezenas e 4 nas centenas, 457. Então, olha o que ele fez aqui, olha. Ele foi juntando. Eu tinha aqui 6, não era? E na outra eu tive 7. Ele pegou os 6 mais 7, jogou no outro e olha só. Quanto que ficou? 7 mais 6 é igual a 13. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? É claro que no ábaco, vocês observam aqui, ficaram 13 unidades, porque ele juntou os 7 mais os 6. Tá legal? Passou de uma dezena? Passou. Se nós fôssemos representar o quadro valor-lugar, ficaria aqui apenas as 10, tá? Mas como nós queremos mostrar a você como fazer essa conta, vamos lá, ficou assim. E as dezenas? Eu tinha 5 dezenas aqui e tinha 8 dezenas aqui. Ele juntou todas em um só. Quanto será que ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dezenas, tá aqui. E nas centenas eu tinha 4 centenas aqui e 2 centenas aqui. Ele juntou 4 mais 2 e ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fiquei com 13 unidades, 13 dezenas e 6 centenas. Aí, nós vamos substituir, colocar cada um no seu devido lugar, tá certo? Que é para podermos entender como fica melhor esse número. Nós vamos trocar uma dezena, porque aqui nós tínhamos 13, e nós trocamos uma dezena, tá? 10 unidades dessa por uma dezena. Trocou-se 10 unidades por uma dezena. Então, aqui eu só fiquei com 3. Porque eu peguei uma dessas, coloquei para cá, eu sei que vale 10. Tá aqui. Nas dezenas também eu tinha 13. Então, agora eu vou trocar 10. Tá legal? Vou trocar 10 dezenas por uma centena. E aqui eu vou ficar com quanto? Olha só. 1, 2, 3, 4. E aqui na minha centena eu tinha 6. Como eu aumentei mais um, agora eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o meu número final representado no ábaco. Vamos lá, continuando ainda nesse exemplo. Agora, observe o mesmo cálculo com o algoritmo usual. Essa foi a maneira de resolver usando o ábaco. Quanto foi que deu no total, gente? Deu para descobrir? Aqui nós temos quanto? 7, então sabemos que dá 700. Aqui nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, então dá 40. E aqui 3. Ah, parece que dá 743. Olha só, esse outro formato de resolver. Agora, observe o mesmo cálculo com o algoritmo usual. As unidades, as dezenas e as centenas. E como eu falei para vocês, aquela questão de quando eu tenho um número no meio, eu tenho que subir o número, coloco a unidade e a dezena sobe, foi a mesma coisa de trocar lá no ábaco. Ali no exemplo anterior, quando eu faço essa substituição, ó, é como se eu estivesse pegando, eu coloco a unidade embaixo e a dezena sobe, vai para o próximo número. Essa é a representação do que nós fazemos aqui. Então, vamos calcular para ver quanto que fica. 7 mais 6 dá 13. Tá aqui, ó. Primeiro adicionamos as unidades. 7 mais 6, 13. 3 unidades corresponde a uma dezena e 3 unidades. Então, eu coloco aqui a unidade, que é o 3, e a dezena vai lá para cima. E ela vai ser adicionada aqui junto com o 5. 5 mais 8 daria quanto? Daria 13. Ah, mas eu tenho um a mais aqui, então dá 14.
Depois, adicionamos as dezenas 1 mais 5 mais 8, que é igual a 14. 14 dezenas corresponde a uma centena e 4 dezenas. Então, novamente, eu coloco do número 14 as unidades aqui e a dezena aqui, tá? Substituir. Agora, nós vamos somar 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. E, finalmente, adicionamos as centenas. 1 mais 4 mais 2, que é igual a 7. Como eu estou no final da conta, eu coloco o número completo. Tá certo? Então, assim, 457, que foi o número de quê? O número aqui, a gente ainda está trabalhando esse problema, tá? O número de garrafas PETs, mais 286 latas de alumínio, deram um total de 743 unidades de material reciclado. E aí ele te faz um desafio. Agora, calcule em seu caderno o resultado de 392 mais 539. Vou aumentar aqui essa caixa de texto. Vamos responder juntas. Vocês vão ficar só com as páginas seguintes para responder, tá? 392. Deixa eu dar um espaço aqui, porque ele vai ter que subir, não é? 392 mais quanto? 539. Epa, foi um 9 a mais. Quanto será que vai dar? Vamos somar para descobrir quanto que dá, né? Então, vamos lá. 2 mais 9. Dá espaço aqui. 2 mais 9 dá quanto? Dá 11. Eu posso colocar o 11 aqui? Não, não posso. Porque o 11 eu tenho uma dezena e uma unidade. Então, a unidade fica aqui embaixo e a dezena vai subir. Porque a dezena, ela vai ser adicionada. Eu troco as 10 unidades por uma dezena. Então, o 1 vem para cá, ó. Porque ele vai ser acrescido no número 9. Eu vou somar ele junto. Agora, eu vou usar o 1. Do 11 que foi, eu terei aqui, ó, 1 mais 9 dá 10. 10 mais 3 dá quanto? 13. Eu posso botar 13? Não, não posso. É o mesmo caso que eu acabei de acontecer. A minha unidade fica embaixo e a minha dezena, ela vai subir para o próximo número que eu vou utilizar, que nesse caso é o número 3. E vou juntar com 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 5 dá quanto? 11. E agora eu posso botar 11 assim? Posso. Agora eu posso colocar o 11 assim, porque a minha conta terminou. Então, qual foi o resultado da minha adição? 392 mais 539 foi igual a 1.131. Tá legal? Vamos prosseguindo. Um mercado vendeu, no mês de novembro, 1.835 itens. E em dezembro, 2.290 itens. Para obter o total de itens vendidos nesses 2 meses, adicionamos 1.835 com 2.290. Utilizando o algoritmo usual, que é o que nós chamamos de armar, olha só, ele vai responder aqui como que resolve toda essa conta, tá? Já nós vamos praticar. 5 mais 0, 5. E ele explica. Primeiro adicionamos as unidades 5 mais 0, que é igual a 5. 3 mais 9, 12. Olha aqui, o 2 ficou aqui a unidade e a dezena, porque 12 dezenas corresponde a uma centena e 2 dezenas. Tá legal? Então, aqui, ó, 3 mais 9, 12, eu coloco o número 2 e elevo esse número 1 para o próximo número que eu vou usar, que no caso é o 8. Aí, eu vou somar. 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. Coloca um aqui e o outro 1 vai lá para cima. Em seguida, adicionamos as centenas. 1 mais 8 mais 2, que é igual a 11. 11 centenas correspondem a uma unidade de milhar e uma centena. E por fim, nós vamos somar 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E finalmente adicionamos as unidades de milhar, certo? Pronto. Assim, 1.835 mais 2.290 é igual a quanto? 4.125. Portanto, nesses 2 meses foram vendidas 4.125 itens pelo mercado.
Agora, calcule em seu caderno o resultado. Eu esqueci de apagar a resposta, vocês já estão vendo aqui, não vamos calcular esta, tá legal? 1926 mais 3.874, que dá 5.800. Ponto. Terminamos nossa aula de hoje. Nem foi tão demorada, não é? Agora nós vamos praticar. A atividade que vai ficar para casa será a página 37 e 38. Vocês vão responder essas páginas, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês responderão. Vamos lá. Escrever no caderno, tá? Nunca responder no livro. Dá para escrever tudinho. Complete o quadro abaixo, não precisa fazer os desenhos, tá, gente? Você coloca a primeira questão, coloca só o nome, Igor, Franco e Silvio. Olha só. Complete o quadro abaixo, determinando quantos pontos obtiveram Igor, Franco e Silvio no jogo dos dardos. Vamos somar? O Igor é a cor azul. Então, você vai pegar aqui, quem acertou nessa primeira argola, vale 10 pontos. Nessa primeira branca, vale 20 pontos. Então, ó, esse aqui marcou 20 pontos. Quem está nessa vermelha aqui, vale 30 pontos. Aqui vale 40 pontos e aqui vale 50 pontos. Então, você vai somar. O Igor é azul, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3. Mas quantos pontos vale cada um? Então, você vai somar aqui, ó, aqui, aqui, aqui e vai determinar o valor. Tá legal? O Franco são as amarelas, ele tem novamente 1, 2, 3. Quanto vale? Aqui vale 20, aqui vale 50 e aqui vale 40. Então, você vai botar 50, 20, 40, vai somar para descobrir o total. E o Silvio são as verdes, também tem 3. Descobre o valor do Silvio, quanto vale cada um, coloca aqui e soma, tá? Segunda questão, você vai armar e responder usando o algarismo usual, que é este aqui que nós usamos no nosso dia a dia. Responda essas 4 letrinhas. Me manda a foto da atividade respondida. Terceira questão. Indique o número que apareceria no visor de uma calculadora se fossem digitados os números 256 mais esses números aqui. Então, você vai fazer a conta no seu caderno. 256 mais 1.000. Vai botar o resultado aqui. 256 mais 3.500. Coloca o resultado aqui. Eu quero ver o cálculo, tá? Não só o resultado. Deixa o espaço maior na terceira questão e faz o cálculo. 256 mais 4.513. Deu quanto? Se você quiser, depois que terminar, você pode somar com a calculadora para verificar se está certo. Mas vamos calcular mesmo. Coloca no papel e pratica. Você só vai aprender se você praticar. Nada de ficar calculando na calculadora e ter preguiça de calcular no papel. Tá bom? Última página, página 38, quarta questão. Plínio passou alguns dias na casa de Felipe, que fica a 186 quilômetros de distância de sua casa. Ao sair de casa, o marcador do carro registrava a seguinte quilometragem. Olha só, 5.428 quilômetros. Registre no marcador abaixo a quilometragem indicada no carro quando Plínio chegou à casa de Felipe. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Você vai pegar este número mais este número, 186. Vai fazer a soma e vai colocar aqui, tá? Se você quiser fazer só as respostas dessa atividade de matemática, você pode fazer. Você vai colocar, por exemplo, quarta questão, mas eu quero que você arme a conta e responda para mim. Então, para fazer sua resposta, como que você vai fazer aqui na primeira questão? Coloca aqui, primeira questão. Igor, tanto. Franco, deu tanto. Faz as somas aqui, do jeitinho que está aqui. Só não precisa fazer os desenhos. A segunda é desse jeito, não tem outra opção. A terceira questão, você vai colocar a letra A, tanto mais tanto. Pode fazer um quadro igual esse aqui, tá? São 4 opções também, pode fazer a terceira igual essa segunda questão. Na quarta questão, você vai colocar quarta, 25.428 mais 186. Arma, faz a continha, eu quero ver o resultado. Na quinta questão, observe o preço dos produtos e depois faça o que se pede. Olha só, o celular custa R$ 506. Tá barato esse celular, não tá? Acho que é porque ele é antigo. E o GPS custa R$ 397. Arredonde o valor dos aparelhos e calcule
quantia aproximada em real, necessária para comprar os dois. Nesse primeiro momento, você não vai somar, você vai só somar na mente, você não vai somar no papel, você vai contar na sua mente. Quanto que você acha que dá 506 mais 397? Aí você coloca aqui quanto você acha que dá. Aqui, ó. Aí lá embaixo, na B, agora você vai fazer o cálculo exato. Agora você vai armar 506 mais 397 e vai botar o valor certinho aqui, tá? Aqui o que você acha que vai dar e aqui o valor que deu. Sexta e última questão. Um pedreiro levou 3 dias para fazer um muro. No primeiro dia, ele assentou 560 tijolos. No segundo, 1.080 tijolos. E no terceiro dia, a soma dos 2 primeiros dias. Com base nessas informações, responda as questões. Quantos tijolos ele assentou no terceiro dia? Como é que você vai descobrir esse valor? Você vai somar 560 mais 1.080. E aí você vai descobrir aqui quanto foi que ele deu no terceiro dia. Quantos tijolos ele usou ao todo? Agora você vai somar o resultado que você descobriu de 560 mais 1.080. Pegou esse resultado, aí vai juntar esse resultado mais 560 mais 1.080. E aí você vai descobrir o valor. Espero sua resposta, tá certo? Você tem até antes da aula de segunda-feira. Mas assim que você for terminando, já vai me mandando logo, para não deixar acumular atividade. Essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula, onde nós estudaremos as propriedades da adição. Beijinho, tchau.